Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre ataques man in the middle. Ataques man in the middle são ataques uma categoria de ataques, né, que com o objetivo de interceptar uma comunicação e às vezes até se passar por outra pessoa sem que as partes envolvidas nessa comunicação percebam que está ocorrendo um ataque. Não existe registro de quando esse tipo de ataque começou a acontecer, porém existem relatos de pesquisas ainda no início de 1981. Basicamente existem esses 4 tipos de ataques de man in the middle, que é o ARP Cache Poisoning, DNS Spoofing, Session Hijacking e SSL Hijacking. Nesse vídeo eu vou focar exclusivamente no ARP Cache Poisoning, nessa variedade, porque é a que é usada em redes locais. Para explicar um pouco como acontece, essa é uma imagem de um fluxo normal de rede. Você tem os hosts, o roteador e a internet. Os hosts, quando precisam ir para a internet, por exemplo, se comunicam com o roteador e o roteador faz a ligação com a internet. Isso é no uso normal. No uso numa rede como a que está sendo atacada por um ataque man in the middle, os hosts eles tentam sair para a internet e para eles tudo está funcionando normalmente. Só que, na verdade, o que acontece é que existe um outro computador que está antes do roteador, fazendo o papel de roteador. Então o host se comunica, na verdade envia para esse computador, que é malicioso, né, no caso, e esse computador acaba tendo uma chance de analisar, ver tudo que está passando, todo o tráfego que está passando, e ele mesmo decide passar para o roteador para fazer toda a mediação. Então todo o tráfego acaba passando por o ponto comum, ao invés de ser só o roteador, agora é o atacante. Então ele pode decidir o que ele quer fazer com os pacotes que ele está vendo ali. No man in the middle com o ARP Poisoning, que é esse exemplo da rede local, o objetivo principal, como já falei, é a interceptação da comunicação, né, de uma forma transparente. Existem alguns pré-requisitos para que isso aconteça, para que seja possível o ataque. A máquina atacante ela precisa já fazer parte da rede, precisa estar conectado na rede. Estando conectado, o atacante ele precisa usar alguma técnica de ARP Poisoning para poder se passar pelo roteador. Então ele começa a usar essa técnica de ARP, envenenamento de ARP, para poder falar que ele na verdade é o roteador. Além disso, a máquina atacante ela precisa ser capaz de encaminhar os pacotes, porque depois que esses pacotes chegarem, eles precisam sair da máquina e ir para o destino que eles iriam normalmente, porque senão ia ficar perceptível que tem algo errado. Junto com o encaminhamento, precisa ter uma parte de coleta de dados, que é na máquina atacante, que aí é a parte onde ele começa a extrair as informações que são relevantes para ele, né, que ele está interessado. Existem algumas ferramentas para ataques man in the middle. Algumas delas, as principais, são o Ethercap, o Cain e Abel, Evergrade e o Bettercap. Nesse vídeo eu vou focar mais exclusivamente no Bettercap, que é uma ferramenta mais nova e tem umas coisas bem interessantes nela. O Bettercap ele é um framework para ataques man in the middle e ele foi pensado para ser de uma maneira bem modular, então você pode criar módulos que interagem com o ataque, né? Então você pode decidir o que você quer que aconteça e como você quer que esses dados sejam exibidos, né, na parte de extração. E por padrão ele contém módulos que incluem técnicas de descoberta de host, técnicas de spoofing, proxy, TCP, proxy HTTP, HTTPS, inclui SSL Strip, que é para visualizar pacotes HTTPS, né, pacotes que estão criptografados, servidor HTTP e também servidor DNS. Para testar essa ferramenta, o cenário proposto é esse que está sendo exibido, onde um desktop, que seria o usuário normal, que tem um IP com final 100, ele se comunica com a internet através do roteador. Como já disse, um pré-requisito é que o atacante já faça parte da rede. Então, nesse caso, o atacante já está fazendo parte da rede e o que a gente vai tentar fazer é extrair alguma informação interessante, que seja interessante, como login ou senha, que esteja passando na rede, né? Junto com o que seria do tráfego do host 100 ali. Para fazer a instalação do Bettercap, um pré-requisito é ter a linguagem de programação Ruby instalado, pelo menos na versão 1.9. Para a gente saber qual versão está instalado, é só digitar o comando Ruby -v.
Nesse meu caso aqui, eu tenho instalado a versão Ruby 2.4. Para poder instalar o BetterCap, ele é um pacote feito em Ruby. Então, no próprio Ruby já tem um gerenciador de pacote. Para fazer a instalação de um pacote, a gente utiliza o comando gem, seguido do parâmetro install. E por fim, a gente digita o nome do pacote, nesse caso, o BetterCap. Dessa maneira, ele vai começar a baixar o pacote do repositório do Ruby, ele mesmo vai compilar, e se tiver alguma dependência, ele mesmo baixa e compila também. Aqui a gente viu que aqui ele avisa que terminou de instalar, uma gem instalada, e agora se tudo deu certo, a gente tem o BetterCap. Para saber se o BetterCap está funcionando corretamente, a gente pode dar um sudo, sempre rodando o BetterCap no sudo, BetterCap e "-v", para mostrar a versão. Aqui, que a gente pode ver que foi instalado com sucesso e está funcionando corretamente. Para realizar o ataque é bem simples também. A gente vai usar o comando usando sudo, né, BetterCap, "-t", para passar o alvo, no caso do cenário proposto vai ser 1.100. O parâmetro "-proxy", para que a gente possa usar o módulo do SSL strip para pegar pacotes HTTPS. "-p", "-p" vai ser o parser, vai ser as coisas que a gente quer que ele extraia e exiba de uma maneira que fique mais fácil para a gente identificar o que ele conseguiu pegar. Nesse caso a gente vai querer exibir pacotes tipo post, cookie e HTTPS. Pronto, você pode ver que ele começou. E aqui nos módulos que estão ligados está o spoofing, né? Discover não está ligado porque eu passei um target. O sniffer está ligado, o proxy e o SSL strip. Aqui a gente conseguiu ver todo o fluxo que foi capturado no alvo que a gente escolheu. A gente pode ver que ele tentou acessar o site Moodle, por exemplo. E no site Moodle ele tentou fazer um login. Note que como eu coloquei aqueles parâmetros no "-p", ele já exibiu aqui de uma maneira mais interessante, que fique mais fácil de encontrar os dados. E aqui embaixo a gente consegue perceber o usuário que ele tentou se logar e a senha. Então a gente conseguiu extrair uma informação muito importante aqui. A gente viu o ataque que conseguiu pegar informação muito sensível na rede, né? E uma solução para esse ataque seria o preenchimento estático da tabela ARP. Porém, isso tem o problema de que se você troca de roteador, ou mesmo se a pessoa faz o clone do número de MAC, talvez ainda assim você consiga sofrer esse tipo de ataque. Outra solução possível seria o uso de softwares de IDS. E aí esses softwares, através de logs, eles conseguiriam perceber que alguém está tentando se passar pelo roteador. E aí você conseguiria saber que está sofrendo algum tipo de ataque e até mesmo bloquear. Só que não são soluções que é 100% de certeza que vão dar certo, porque esse é um ataque muito difícil de ser identificado, já que ele explora uma falha de projeto mesmo do protocolo ARP. Então não tem muito o que ser feito em relação a isso.